Irmãos, bom, vamos lá. Todo mundo aqui conhece essa história do filho pródigo, correto? É uma história bem conhecida. E geralmente quando nós vamos compartilhar sobre essa história, nós sempre falamos do filho pródigo. É muito engraçado porque o tema dessa parábola de Jesus é sobre o filho pródigo e nós sempre damos ênfase ao filho pródigo. Mas hoje eu vim trazer um lado um pouco diferente. Eu não vim falar tanto sobre o filho pródigo, eu vim falar sobre o irmão mais velho. Hoje eu vim trazer um lado um pouco diferente desse lado, dessa história. A história do filho pródigo, então, mostra que ele tinha um irmão mais velho que sempre ficou na casa do seu pai. Ele nunca saiu da casa do seu pai. Enquanto o filho pródigo tinha pedido a herança do seu pai, tinha usufruído daquela herança de várias maneiras, saiu de casa e depois voltou. Enquanto o filho esteve lá a todo tempo, enquanto o irmão mais novo estava lá gastando a herança, o filho mais velho estava lá ao lado do pai. E nós, assim como o filho mais velho, nós temos acesso a todas as coisas que Deus nos proporciona. O filho mais velho, ele também tinha. Ele tinha acesso a tudo que estava na casa do seu pai. Ele tinha acesso à herança da mesma forma que o filho mais novo tinha. Ele tinha acesso aos mesmos empregados. Ele tinha acesso à mesma comodidade. Ele tinha acesso a tudo o que o filho mais novo tinha. E nós, como filhos de Deus, nós também temos esse acesso. O que nós queremos, nós precisamos entender é que qualquer que seja a nossa necessidade, qualquer que seja o nosso desejo, Deus, ele já proveu todas as coisas. Só que nós precisamos entender como nós vamos acessar a todas as coisas. Não adianta nós termos acesso e não sabemos acessar. O que adianta eu comprar um computador e não saber mexer no computador? Nada. Eu vou ter só um enfeite na minha casa, correto? Deus funciona da mesma maneira. Não adianta eu ter disponibilidade de todas as coisas, mas não saber acessar a todas as coisas. E aí, o que eu quero dizer com isso é que o filho mais velho, apesar de estar em um ambiente em que te proporcionava tudo, um ambiente em que proporcionava todo o conforto para ele, um ambiente que proporcionava toda a abundância do Senhor sobre ele, ele não usufruía de tal. Por quê? Porque ele não sabia ter acesso. E, além do mais, ele não se enxergava como filho. Ele se enxergava como um servo. Nós precisamos tirar da nossa cabeça, nós precisamos tirar da nossa mente que nós somos servos de Deus. Nós não somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. São coisas diferentes. E o filho mais velho, ele se enxergava como servo. Ele tinha ali tudo à sua disposição. Ele tinha tudo ali fácil, mas ele não se enxergava como filho. E muitas das vezes isso acontece conosco. Na verdade, acho que a maioria das vezes. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos em célula, nós se reunimos com a nossa galera, nós estamos em ambientes proféticos, nós temos tudo à nossa disposição, nós temos tudo à nossa disponibilidade ali. Tudo que teoricamente teria fácil acesso. Mas muitas das vezes nós não nos enxergamos como filhos. E aí nós não conseguimos acessar aquilo que Deus quer que nós acessamos. O que nós precisamos entender é que Deus, ele é um Pai amoroso. E ele deseja nos abençoar. Ele não pensa, ele deseja, ele tem anseio, ele tem vontade de nos abençoar. Só que nós, muitas das vezes, nós somos filhos mimados. Vou usar esse termo aqui. Nós somos mimados. Principalmente quando nós somos mais novos. Desculpa, adolescentes, mas eu já fui adolescente, eu sei como funciona. Inclusive, nessa fase eu me converti. Então, eu sei como funciona. Quando nós somos mais novos, nós queremos as coisas tudo para ontem. Nós queremos que as coisas funcionem tudo do nosso jeito. Nós queremos que as coisas elas funcionem rápido. E não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes a prioridade de Deus não é te abençoar. Olha que engraçado isso. Deus, ele tem anseio em te abençoar, mas às vezes a prioridade dele não é essa. Às vezes a prioridade de Deus é te transformar primeiro. Às vezes a prioridade de Deus é te moldar primeiro, é te blindar primeiro. E aí sim, quando ele sentir que você está pronto, ele vai lá e te abençoa. Já ouviram aquela frase que Deus, ele não te dá
uma cruz que você não possa carregar? Então, é exatamente isso. Ele não vai te dar algo que você não vai conseguir carregar. Então, muitas das vezes, a prioridade de Deus não é te abençoar. A prioridade de Deus é te moldar, te transformar, te blindar, para aí sim poder te abençoar. E aí, cai na onde eu falei, que nós precisamos lembrar que tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, ele já existe. Já está tudo aqui. Só que nós precisamos saber acessar aquilo que nós queremos e aquilo que Deus quer de cada um de nós. O filho mais velho, muitas das vezes, ele não sabia acessar isso. Por quê? Porque ele sentia no coração dele que ele se sentia comparado ao irmão mais novo. Ele vivia uma vida de dor, uma vida de comparação. Falou, pai, mas como assim? Ele foi lá, pegou a sua herança, gastou toda a sua herança, voltou, e você faz uma festa para ele? Esse teu filho aí, a maioria aqui é pai, vocês vão entender. Quando o Luca faz alguma coisa de errado, aí eu chego pra Laís e falo assim, ô amor, ó, seu filho tá fazendo tal coisa. Aí quando ele faz uma coisa legal, eu falo, nossa amor, nosso filho é muito legal, ele é demais. Olha como nosso filho é maneiro. O filho mais velho, ele tratou a situação do mesmo jeito. O filho mais novo fez um monte de coisa errada. Aí ele foi e fez o quê? Ó, aquele seu filho lá. Ele não falou, ó, meu irmão. Ó, o meu irmão. Não, ele falou, ó, o seu filho. Ele fez um monte de coisa errada. Ele foi, gastou toda a sua herança, gastou com um monte de besteira, fez um monte de coisa errada. Aí ele volta e você vem e faz uma festa. Como assim? Tá errado isso. Ele não se alegrou porque o irmão dele estava voltando para casa, depois de um período afastado, depois de um período longe. E muitas das vezes isso acontece conosco. Nós não se alegramos com o nosso irmão que volta para casa. Nós não se alegramos com o nosso amigo que volta para casa. Nós não se alegramos com a felicidade do meu amigo. Às vezes nós sentimos até inveja daquilo que ele conquista, daquilo que Deus dá para cada um deles. O filho mais velho estava morrendo de inveja. Estava morrendo de inveja. O pai mandou matar o melhor cabrito que tinha lá. O cordeiro mais gordo. Não sei se existe esse termo mais gordo. Mandou matar o melhor cordeiro que tinha lá. Enquanto ele, não sei se vocês prestaram atenção no texto, fala, mas você não deu nenhum cabritinho para me fazer um churrasco com meus amigos. Sabe? Pô, pra ele, pra Laís, o William deu picanha. O Christian, e pra mim você deu, sei lá, colchão duro. Não, ok, você não deu nenhum colchãozinho duro pra mim fazer um churrasco com meus amigos. O filho mais velho tava se sentindo assim. Ele tava se sentindo com uma dor. Ele tava com inveja daquela situação. Só que ele esqueceu que o filho pródigo, ele saiu depois de um tempo fora, depois de um tempo que ele ficou afastado, gastando a herança, fazendo um monte de coisa errada. Ele voltou para a casa do pai dele por um motivo só: por necessidade. Porque se o filho pródigo tivesse dinheiro ainda, se o filho pródigo tivesse possibilidades, provavelmente ele não tinha voltado. Mas por necessidade ele voltou. E é isso que acontece com a gente. Às vezes o mundo ele é tão bom, é maravilhoso. Às vezes as coisas ali fora são maravilhosas. As coisas elas te deixam mais feliz. E aí aquilo vai te deixando mais feliz, vai te deixando feliz, vai te deixando feliz, até a hora que o calo aperta. Nós temos aqui pessoas de várias idades. Cada um de nós aqui é uma situação. Às vezes no meu caso, agora eu sou um pai de família. Então, às vezes no meu caso, financeiramente está um pouco mais apertado. Aí a gente vai lá e fala, ô Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa. Vocês não são pais de família, mas vocês têm idade, então vocês sabem o que eu falo. Senhor, faz alguma coisa. Para Dona Irene pode ser uma outra realidade, para os jovens é uma outra realidade.
E aí o calo vai apertando, e aí nós sentimos a necessidade de voltar. Nós sentimos a necessidade de voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. O filho pródigo, ele fez dessa forma. Ele caiu, ele errou, ele se sentiu indigno de voltar, ele se sentiu que não era mais filho, ele se sentiu deslocado da própria casa do pai. E aí quando ele volta para casa, ele volta com o mesmo pensamento do irmão. Ele quer voltar com o mesmo pensamento do irmão mais velho, de voltar simplesmente como um servo. Ele simplesmente queria voltar para viver o mínimo. Ele só queria um lugar para ele dormir e só queria um lugar para ele comer. O que viesse depois disso era lucro. E a gente, é assim que funciona com a gente. Quando nós voltamos para a casa do Pai, quando nós voltamos a buscar o Senhor, nós só queremos o mínimo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele não te criou para viver no mínimo. Jesus, ele te criou para viver além do máximo. Jesus, ele não nos cria para viver no mínimo. E nessa semana, na sexta-feira, a gente estava conversando, eu, o Jefferson e o William. E aí o Jefferson contou uma situação que o William chegou para ele e falou assim: ô Ger, não, vai lá na igreja lá tocar, não sei o quê. E aí, desculpa, Ger. Só pra usar isso. E aí o William usou uma frase que impactou o Ger. E foi pro Ger, mas eu quando eu ouvi também fiquei impactado. Parando pra refletir. E aí o William chegou pra ele e falou assim: ô Jefferson, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô nem aí pra minha reputação. E é assim que Jesus pensa. É assim que Jesus pensa. Muitas das vezes nós se afastamos da casa do Pai e nós ficamos com medo de voltar. Com medo de tentar voltar para a casa do seu Pai. Com medo daquilo que Deus vai falar, daquilo que Jesus vai falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está nem aí. Jesus não está nem aí para os seus erros. Jesus não está nem aí para o que você fez ou para o que você deixou de fazer. A única coisa que Ele quer de você é seu coração. Se você tiver disponibilidade de entregar o seu coração, se você tiver disponibilidade de falar: Senhor, desculpa, eu errei, eu sou seu filho, eu errei, mas eu estou de volta. É isso que Jesus quer. A única coisa que Jesus quer de você é o seu coração. Nós precisamos entender que o tempo todo Deus, independente dos nossos erros, independente das nossas dificuldades, independente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, Deus, Ele está sorrindo por nós. Sabe por quê? Porque o Pai tem orgulho do seu filho. Até nas coisas erradas. Até nas coisas erradas, irmão. É igual eu falei, quando o Lucas faz alguma coisa errada, às vezes esses tempos aí, ele tem começado a bater, né? Ele pega as coisas e tal. Qualquer coisa que tá na frente dele, ele pega tal. Aí a gente vai, repreende, né? Não, o filho tá errado, não sei o que. Aí depois no off ela e fala: mano, ele é muito esperto, né? Mano, olha isso, não sei o que. Às vezes o Lucas, ele precisa de uma coisa, uma vez só. Ele olha uma vez só você fazendo, na seguinte ele já vai lá e faz a mesma coisa. Tem as coisas erradas. Inclusive, isso de bater a culpa é minha. Eu faço. Eu tô assistindo WWE em casa, tô assistindo luta em casa, aí ele fica assistindo comigo, aí agora ele tá. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Até nas coisas erradas, Deus, ele se impressiona. Deus, ele olha e sorri. Ele não apoia, ele não tá de acordo, mas ele sorri. Sabe por quê? Porque um pai tem orgulho do seu filho. Enquanto eu estava vivo, eu não importava o que eu fazia. Não importava se meu pai estava chateado comigo, não importava o quão chateado ele tinha ficado, não importava o quão decepcionado eu tinha deixado ele, não importava o quão bravo ele estava comigo, mas quando eu queria alguma coisa, ele me pedia esforços, ele movia o céu e a terra, possível e impossível, para poder me abençoar. E é assim que é Deus conosco. Não importa os nossos erros, não importa o que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer. Deus, ele tem orgulho de cada um de nós. Deus, ele tem orgulho de vocês. Deus, ele tem orgulho dos filhos que ele tem. Deus, ele tinha orgulho
orgulho do filho pródigo. Deus ele tinha orgulho do filho mais velho. Mesmo ele não se enxergando como filho, Deus ele tinha orgulho, porque era filho. Era filho dele. E aí vocês me falam, Igor, mas é difícil. É difícil, algumas coisas às vezes cooperam para que a gente fique afastado da casa do Pai. Algumas dificuldades nos impedem de chegar onde nós chegamos. Não, às vezes a gente participa de conferência, já participei de várias conferências, participei de vários momentos proféticos, liberaram várias palavras na minha vida e nada está acontecendo. Não acontece nada. Deixa eu te falar, às vezes acontece. A gente só não enxerga, mas às vezes acontece. E nós estamos tão focados no resultado, nós esquecemos do processo, nós estamos tão focados no resultado, que nós esquecemos de desfrutar do 100% de Deus. O filho mais velho, ele estava focado no resultado. Ele estava focado em usufruir daquilo que o pai dele tinha. Só que ele esqueceu do processo. Ele esqueceu de usufruir do 100% de Deus. Ele estava na casa do pai dele, mas ele não usufruía daquilo que o pai dele tinha. Por quê? Porque ele não se sentia filho. Ele se sentia como um servo. Ele se sentia como se fosse mais um empregado. Ou seja, no final das contas, os dois filhos não usufruíram de nada. Um usufruiu de maneira errada. E aí no final acabou voltando. Mas o outro, mesmo estando lá, mesmo não pegando a herança, ele mesmo assim ele também não usufruiu. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Sabe qual que é o pior jeito de nós sermos órfãos? Sabe qual que é o pior tipo de orfandade que existe? É quando nós somos órfãos de um pai vivo. A pior forma de nós sermos órfãos é quando nós somos órfãos de um pai vivo. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso pai está vivo. Você não precisa se sentir órfão. Deus ele não está morto. Deus ele está vivo. Ele está aqui. Você não precisa se sentir órfão. Você é filho. Tira o pensamento de que você é um servo, de que você é um coitadinho, de que você é um órfão, que você não tem direito a nada. Mentira. Você tem direito a tudo. Você é filho assim como eu sou, assim como o Gé é, assim como o Natan é, assim como a Nath é, assim como o Cris é. Todos nós somos filhos e nós temos parte da herança assim. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Nós precisamos lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós vamos conquistar, tudo que nós vamos adquirir, tudo vem dele. Tudo vem dele, tudo é dele. E por isso que quando nós colocamos as coisas que nós queremos diante dele, ele tem o prazer de nos honrar. Mas, como eu disse, tudo é um processo. Tudo acontece de acordo com a vontade dele e não a nossa. Ele não está nem aí para as nossas habilidades. Ele não quer saber se o Gé sabe cantar, se o Natan sabe tocar um carrão, se o William ministra bem, se o Christian é bonito, se o Christian é feio, se a minha sogra é brava, se não é. Ele não está nem aí para isso. Ele não quer saber das nossas habilidades. Ele não quer saber de nada disso. A única coisa que ele deseja, ele tem anseio ao nosso coração, assim como eu disse. Quando nós entregamos o nosso coração de bandeja para ele, as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. É isso que a palavra nos diz. Então, quando nós entregamos o nosso coração de bandeja para Jesus, as coisas elas funcionam. John Wesley, um grande homem de Deus, ele falava que antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, ele fará em nós. Às vezes a gente recebe as palavras proféticas, as coisas acontecem, a gente vê que as coisas não estão acontecendo, mas se nós pararmos para pensar, será que essa grande obra em nós já foi feita? Será que essa grande obra, essa mudança, essa transformação que Deus tem programada para cada um de nós, ela já aconteceu? Jesus ele
Ele não vai te usar para fazer uma grande obra se a primeira obra que acontecer não foi você. Se você não receber essa primeira obra, não adianta. As palavras que foram liberadas sobre vocês, tudo aquilo que Deus já disse para vocês que vocês vão conquistar, eu tenho certeza que vocês vão, não vai adiantar. Se a primeira obra que acontecer não for internamente, se não for dentro de vocês, se não for em vocês, vocês precisam se transformar. Vocês precisam tirar a cabeça de servo e colocar a cabeça de filho. Vocês precisam pensar que vocês são servos, que vocês só obedecem, que vocês só cumprem ordens. Vocês não desobedecem ao Senhor. Vocês são filhos. Vocês vão desobedecer. Vocês vão errar. Vão errar muito. Todo dia. Toda hora, talvez. Vocês vão errar. É impossível vocês não errar. O filho, ele erra. E como eu disse, mesmo errando, mesmo nós errando, mesmo a dificuldade vindo, o Pai, ele sempre vai estar de portas abertas, de braço aberto para te receber e poder te abençoar. E aí, voltando para a história, o filho mais velho tem um momento que ele chega pro pai e fala assim: mas pai, como assim? Há quanto tempo que eu te sirvo? Quanto tempo a gente está junto aqui, caminhando, eu fazendo tudo, eu não desobedeço nenhuma ordem sua. Quanto tempo que eu estou te servindo? Aí o pai vai dar um sermão e fala: não, calma, não é sobre isso. A questão aqui não é sobre você servir ou não. A questão aqui é que seu irmão estava perdido. Seu irmão estava morto, ele viveu de novo, a gente precisa comemorar. O que isso quer dizer? Que o irmão estava cheio de si. Ele estava cheio de justiça própria. Ele achava que só porque ele servia há mais tempo, por ser o mais velho, servia com excelência, não que ele não fazia certo, mas que ele fazia, ele servia com excelência. Ele achava que ele tinha mais direito. Ele achava que ele era melhor. E às vezes nós sentimos assim. Nós servimos tanto, ou pensamos que servimos tanto, que às vezes nós achamos que nós temos mais direito que o outro. Deixa eu te falar, mentira também. Nós não temos mais direito um que o outro. O mesmo pai que é o meu, é o mesmo pai da Dona Irene. O mesmo pai é o mesmo pai da Pamela. A mesma parte da herança é a mesma parte da herança que ela tem. A única diferença tá o que eu falei lá no começo. Se eu vou conseguir acessar essa parte da herança ou não. Nós, para acessarmos essa parte da herança, nós precisamos colocar na cabeça que nós somos filhos de um pai amoroso, de um pai bondoso, de um pai amável, de um pai que não mede esforços para abençoar o seu filho. O filho pródigo, ele queria só o simples, como eu disse. Ele só queria o pão, só queria um alimento para sobreviver, uma cama para dormir, um colchão, talvez, né? Talvez se ele pedisse a cama, se ele fosse muito, só queria um colchão para dormir no chão mesmo, umas vestes para ele poder se vestir ali, nada mais. Mas, como todo bom pai faria, o pai deu muito mais do que ele achou que ele receberia. O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele não tem compromisso nenhum com o seu passado. Não importa o que você faça, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje de manhã, também no passado. Deus, ele não tem compromisso nenhum com o seu passado. A única coisa que Deus tem compromisso é com o seu futuro. E aí vai de você, se você quer que ele tenha esse compromisso com o seu futuro ou não. Deus, ele não está nem aí o que você fez ontem ou o que você deixou de fazer. A única coisa que ele deseja é que daqui para frente o seu futuro seja grande. Há abundância à nossa disposição. Há coisas maravilhosas à nossa disposição. E mais do que direito, nós temos posse daquilo. Mas nós precisamos acessar isso. Aquele jovem mais velho, irmão mais velho, como eu disse, ele estava cheio de si, ele estava cheio de justiça própria. Ele estava cheio de ego. Ele
achava que ele poderia ser melhor que o outro, que o irmão mais novo, só porque ele servia mais, porque ele ficou na casa do pai, não perdeu a herança e ficou. Mas ele esqueceu da principal coisa, que era se esvaziar dele e se encher de Deus. Ele esqueceu de se esvaziar dele e lembrar que ele tinha um pai. E às vezes nós precisamos entender, quando nós se sentimos nessa condição de estarmos com um ego um pouquinho mais elevado, de se sentirmos melhores que os outros, de às vezes achar que nós podemos fazer as coisas diferente do que o outro possa, nós precisamos lembrar que nós precisamos se esvaziar de Deus, ou esvaziar de nós e se encher de Deus. Nós precisamos se esvaziar de nós, irmãos. Porque, falar a verdade, quando a gente se enche de nós, o que a gente ganha? Nada. A gente não ganha nada. A gente fica pensando, pensa em uma coisa, pensa em outra, e no final a gente não pensa em nada. Mas quando nós se enchemos de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós se debulhamos em lágrimas de Deus, quando nós sentimos o amor de Deus sobre nós, as coisas elas fluem. Só que nós precisamos aguardar o tempo e o modo de Deus. Tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, já existe. Tudo já está aqui. Você não precisa esperar uma pessoa vir e criar alguma coisa que você precisa. Não precisa. Já está tudo aqui. Já está tudo à sua disposição. Só que existe um processo. E esse processo muitas das vezes é para impedir que nós demos cabeçadas, vamos dizer assim. Esse processo muitas das vezes é para impedir aquilo que o filho pródigo fez. Gastar toda a herança de uma maneira errônea e aprender com a dor, aprender com o sofrimento. Depois de não ter nada, voltar para a casa do nosso pai, simplesmente necessidade. Deus, Ele quer abençoar você, mas antes de te abençoar, Ele precisa te transformar. Ele precisa fazer uma metanoia em você. Precisa acontecer uma mudança de mente sobre você. Ele tem anseio de te abençoar. Ele é doido para te abençoar. Ele é doido para te dar as coisas. Mas para que você consiga alcançar isso, Ele precisa te transformar antes. E nessa noite, eu vim trazer esse compartilhamento com vocês, para que haja essa transformação. Para que nós paremos de se sentirmos servos de Deus. E nós possamos se sentir filhos de Deus. Que nós lembremos todos os dias que nós temos um Pai. E que a casa do nosso Pai está sempre aberta. A casa do nosso Pai está sempre disponível para nós. Só que nós precisamos querer acessar. Não adianta nós termos a casa disponível, mas não sabemos como acessar. E nessa noite, eu quero que nós tiremos essa mente de que nós somos servos, mas que nós somos filhos. Você não é um órfão, irmãos. Você não é órfão. Pode ser que seja um órfão de um pai terreno, mas o Pai Celestial você não é órfão. Como eu disse, a pior orfandade que existe é quando nós somos órfãos de um Pai vivo. E eu não quero que você se sinta assim. Deus também não quer que você se sinta assim. Você tem um Pai. Você não é órfão. Você não pertence a um Senhor. Você só tem um Pai. Um Pai amável, um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai que tem prazer em te abençoar. Antes de nós sermos obedientes, antes da obediência sempre vem a entrega, sempre vem o amor. Se não existir amor, não tem obediência. Não adianta nós sermos obedientes por medo. Não é assim que funciona com Deus. Nós não devemos ter medo. A gente tem medo do nosso Pai? Algumas vezes sim, talvez. Principalmente quando ele está bravo, mas eu tinha. Mas a maioria das vezes a gente não tem medo do nosso Pai. Mesmo ele bravo, a gente não tem medo do nosso Pai. A gente tem medo de apanhar, não medo do nosso Pai. A gente não tem medo do nosso Pai. E por que nós teríamos medo?
porque nós seríamos obedientes por medo. Não, nós temos que ser obedientes por amor, porque é assim que um pai se comporta com o filho, simplesmente entregando amor. Tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, para cada um de nós, é direito nosso. É direito nosso, irmãos. É nossa herança. Tudo que ele conquistou lá, quando ele foi crucificado, faz parte da nossa herança. Nesse momento, Deus está sorrindo por cada um de nós. Ele está sorrindo por cada um de nós. Então, irmão, coloca seu anel no dedo. Veste sua sandália. Coloca suas vestes. E vai. Vai para onde Deus quer que você vá. Siga aquilo que Deus quer que você siga. Receba as palavras proféticas que vocês receberam. Entendam que vocês são filhos. Coloquem as suas vestes e vão. Há um olhar, uma graça, uma voz sobre você que vai além de toda a sua capacidade de entendimento. Há algo sobre você que nem você consegue explicar. Há algo sobre cada um de nós que nós não conseguimos explicar. E é o nosso Pai que nos deu. Há algo sobre cada um de vocês. Eu não estou falando sobre idade aqui, não, irmãos. Há algo sobre cada um de nós que nós não conseguimos explicar. Nós não fomos chamados para ter uma mente limitada. Nós não fomos chamados para viver no simples. Nós não fomos chamados para viver só de pão e água. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver a abundância de Deus. Nós somos chamados para viver o muito de Deus. Nós somos criados para termos uma mente brilhante. Nós precisamos ter uma mente brilhante. Nós temos uma mente empreendedora, sim. Nós temos uma mente diferente, sim. Só que para que nós tenhamos isso sobre nós, nós precisamos entender que nós somos filhos. Não adianta eu chegar aqui em cima, Deus, através da minha vida, falar para vocês que vocês têm uma mente brilhante. Vocês não foram criados para viver no pouco. Vocês não foram criados para viver do simples. Mas quando chegar lá na sua casa, tudo isso vai embora. Deixa eu te falar. Você tem uma mente brilhante. Você é especial. Você é único. Você é diferente. E o que é de Jesus é nosso. O que é de Deus é nosso. Porque foi conquistado por Ele. Mas nós adquirimos a herança. Todo filho ele tem direito à sua herança. Graças a Deus. Todo filho ele tem direito à sua herança. E tudo aquilo que Jesus sofreu por cada um de nós, tudo aquilo que Ele conquistou por cada um de nós, nós temos direito. E nós podemos usufruir.